tomai o capacete da salvação. Como temos nessa série de mensagens, a armadura do cristão, mostrado que estamos em guerra e precisamos, por estarmos em guerra, nos preparar, estarmos vestidos justamente com a armadura do cristão. E até aqui vimos o cinto, que retrata a verdade. Vimos também a couraça, que retrata a justiça. As sandálias, o evangelho da paz. O escudo, que retrata a nossa fé. E hoje, falando sobre o capacete da salvação. E o apóstolo Paulo, ele acabou tomando também a figura do capacete romano para ilustrar a importância do capacete agora da salvação. E o capacete romano ele era feito de um metal resistente, podia ser de ferro, podia ser também de bronze. Existia então um forro interno e era um feltro também colocado, ou uma esponja, que tornava o peso daquele capacete confortável. E segundo historiadores e estudiosos, poucas armas podiam naqueles dias romper o capacete e ferir o soldado. Então o Senhor tem algumas coisas para nos ensinar, quando então inspira o apóstolo Paulo para usar a figura do capacete e agora identificá-lo como o da salvação. E algo importante ainda sobre o capacete, na maioria das vezes havia também um visor móvel que dava uma melhor proteção frontal para o soldado. Era também algo bonito. O capacete do soldado romano, ele chamava a atenção de longe. Ele era algo muito visível. Ele, inclusive, alguns, não todos, tinham plumas, e essas plumas, elas eram magníficas. Elas simplesmente também chamavam a atenção. E nós vamos vendo que existem propósitos também para o apóstolo Paulo, na ação do Espírito Santo, usar a figura do capacete romano para nos ensinar sobre o capacete da salvação. E vemos então algumas verdades aqui, nesse capacete romano, que tinha o papel de proteger. Porque nós precisamos, amados, conhecer a palavra de Deus. O capacete, ele é a palavra de Deus. O Senhor nos ensina em sua palavra que é necessário justamente vestir esse capacete. Ter a salvação para resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 13. Quero destacar, então, 3 verdades sobre o capacete agora da salvação. A primeira verdade é que o capacete da salvação, ele protege a nossa mente das mentiras espirituais. Sim, estamos em guerra. E numa guerra, nós somos atacados com mentiras espirituais. Mentiras que vêm para enfraquecer a sua fé. Mentiras que são lançadas diariamente para que você se afaste, para que deixe a comunhão com o Senhor, deixe a comunhão com a igreja, deixe a comunhão com os irmãos em Cristo. E mentiras vão tomando conta justamente de muitos nesses dias difíceis. E por isso que o apóstolo Paulo, na direção do Senhor, ele diz que é necessário vestir o capacete da salvação, porque ele protege a nossa mente das mentiras espirituais que diariamente acabam sendo lançadas. Vamos tomar, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, quando tentado, Mateus capítulo 4. Por gentileza, eu espero que o cristão, ele tenha aí trazido também a sua palavra, né? As sagradas escrituras. Eu até disse de manhã, lembrando com saudades do meu amado pastor, homem que me discipulou, me batizou, fez meu casamento, e como eu falava para ele, ele não precisa fazer o meu sepultamento,
ele já fez muitas coisas. Então, deixa esse privilégio para outro, né? Deixa isso lá na frente. Mas o meu pastor, ele tinha um hábito, sempre domingo de manhã, de pedir que todos os irmãos da igreja levantassem a espada, a palavra de Deus. E a gente levantava. E ele tinha olhos de águia. Ele de longe via um adolescente ou uma jovem senhora, um senhor que não trouxe a espada, e ele perguntava do púlpito. Poucos podem fazer isso, mas ele podia fazer, e com conforto, porque ele era o nosso pastor, ele nos ajudava muito. Mas voltando ao texto, Mateus capítulo 4 nos dá uma visão muito clara, meus amados, de ataques justamente mentirosos, espirituais, que muitas vezes são lançados e nós não percebemos, mas são reais os ataques espirituais. E vamos ver o que acontece aqui. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Perceba que há um ataque aqui do inimigo. E o Senhor Jesus, para vencer o ataque do inimigo, ele justamente recorreu à palavra. Então a palavra, que é o capacete aqui, protegia a mente do Senhor Jesus. E a palavra, como capacete hoje, também tem o poder de proteger a minha mente e a sua mente. E o diabo, então, ele não ficou nesse ataque. Diz o texto que então o diabo transportou o Senhor Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não temerás o Senhor teu Deus. Novamente ele recorre à palavra. O inimigo estava usando citações da palavra para atentar o Senhor Jesus Cristo com mentiras espirituais. O que estava na palavra era correto, mas não era em nenhum momento o que o diabo estava querendo fazer naquela hora. Ele estava justamente tentando o Senhor, pegando citações da palavra para levar o Senhor Jesus, induzir o Senhor Jesus ao erro, ao pecado. Então o Senhor Jesus recorre à palavra e deixa claro: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que podemos aplicar com essa primeira verdade? Satanás, ele procurou distorcer a palavra de Deus a fim de levar Jesus ao erro. É isso que nós vemos, num primeiro momento. E ele tinha como propósito levar Jesus a pecar contra o Pai. E ele tinha como propósito levar o Senhor Jesus a fugir do propósito que estava reservado para ele, o Cristo, o enviado de Deus, para dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que Satanás tinha como propósito. E o interessante é que ele recorreu à palavra, mas distorceu essa palavra para justamente desviar o Senhor Jesus do cumprimento da sua missão e também pecar contra o Pai. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Jesus estava seguro das verdades que o Pai havia falado a ele. A mente dele estava protegida. E Jesus, então, usou a palavra
para refutar as mentiras e vencer a batalha espiritual que travou. E aqui então cabe duas questões. A primeira, sua mente está cheia da palavra de Deus. Você tem vestido o capacete da salvação, que é identificado aqui como a palavra de Deus. Porque se a sua mente não está cheia da palavra de Deus, ela pode estar cheia de muitas coisas. E não obstante a isto, vão vir os ataques. Tanto sobre a vida daqueles que têm a sua mente cheia com a palavra de Deus, quanto com aqueles que não têm a sua vida ou a sua mente cheia da palavra de Deus. Então sofreremos ataques do inimigo. Mentiras espirituais serão lançadas. E se você não tem a sua mente cheia da palavra de Deus, você é um forte candidato para cair nas tentações. É um grande candidato para, infelizmente, ter a sua vida mergulhada na ruína espiritual. E não é o propósito de Deus, esse é o propósito do inimigo, desviá-lo da relação que você deve ter com Deus, afastá-lo também dos propósitos que Deus tem através da sua vida. E isso nós podemos ver olhando o que a palavra de Deus nos ensina. A segunda questão é: você consegue distinguir entre o certo e o errado? Você só pode saber o que é certo e errado se você conhece a palavra, se você entende a vontade de Deus revelada na palavra. Aí você consegue saber o que é falso ou verdadeiro, o que é errado ou o que é certo. Você vai saber o que é mentira e o que é verdade. Então, nós diariamente estamos sendo também atacados nos nossos dias para estarmos, amados, adulterando a nossa relação com Deus. Não tem problema agir assim, não tem problema fazer isso, não tem problema um gole aqui, não tem problema um joguinho ali, não tem problema. Esse vício é tão pequeno perto do que tantos aí têm. E aí você não consegue mais saber o que é certo e errado, o que é a verdade, o que é a mentira. A mente, ela acaba corrompida, justamente porque não está vestindo o capacete da salvação, a palavra de Deus. Então, o que eu posso entender com essa primeira verdade é que é preciso usar o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, o capacete, o único referencial da verdade. Você quer ter a sua mente protegida? Vista o capacete da salvação. Você quer ter a sua mente guardada pela vontade do Senhor, pelo poder da ação do Senhor? Então, vista o capacete da salvação. Você diariamente tem lido, tem estudado, tem meditado na palavra de Deus? Qual foi a última vez que você parou e separou, não só na devocional, mas um tempo maior para a leitura, para o estudo, para ir a fundo no que nos ensina a palavra de Deus? Será que você está satisfeito com pequenas coisas, como a mensagem no domingo de manhã ou domingo à noite? É necessário, de segunda a segunda, estarmos lendo, estarmos observando, estarmos guardando, estarmos aplicando a palavra de Deus na nossa vida, na nossa mente, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Vista o capacete da salvação. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que vemos aqui é que o capacete da salvação nos garante desfrutar as promessas de Deus no presente. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Olha o que o Senhor, Ele nos ensina no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Complete, por gentileza, a frase. E a tenham em abundância ou com abundância.
Louvado seja o nome do Senhor. É uma promessa. É algo que o Senhor quer que você desfrute. É algo que Ele quer que você viva. Jesus disse que sua vida em nós, não a nossa vida em nós mesmos, ou por nós mesmos, mas a sua vida em nós produz vida plena, abundante, uma vida de satisfação. Você está satisfeito com o que tem? Você está satisfeito com o que o Senhor tem colocado na sua vida? Você está satisfeito realmente quando olha para a sua vida, o que o Senhor tem feito também na sua casa e na vida dos seus amados, dos seus queridos? Quando as promessas de Deus estão em nossa mente, nós podemos experimentá-la em nosso dia a dia. Mas se eu não tenho as promessas de Deus na minha mente, no meu coração, como que eu vou reivindicar? Como que eu vou poder desfrutar? Se eu não tenho, só pode desfrutar quem tem. Só pode desfrutar quem aplica. Só pode desfrutar quem guarda a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Por isso o Senhor, Ele nos ensina que a vida dele, Jesus em nós, produz uma vida abundante. Isso significa de satisfação. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Paulo, ele nos ensina nesta carta aos Efésios que a batalha espiritual ela está acontecendo diariamente. Por isso, as promessas da presença de Deus devem ser exercitadas a cada momento. Mas como exercitar algo que eu não estou lendo, algo que eu não estou ouvindo, algo que eu não estou, evidentemente, tendo condições de aplicar? Eu só posso exercitar algo que eu, de fato, estou absorvendo. E isso envolve uma ação da minha parte. Isso envolve um esforço da minha parte. Isso tem que envolver, muitas vezes, uma renúncia, porque o cansaço sobrenatural toma conta da nossa mente e da nossa alma quando nós queremos dedicar um tempo para o estudo da palavra de Deus. É verdade ou não é? Mas para outras coisas, vocês já perceberam? Tira pelos filhos. Eles estão cansados. Estou cansado por isso, estou cansado por aquilo. Mas você fala, porém, amanhã de manhã, 5 horas da manhã, nós temos um passeio. Eles nem dormem. São os primeiros a nos chamar e ficam ali ansiosos para desfrutar, né, do que o dia promete. O interessante é que nós esquecemos que o capacete da salvação nos garante desfrutar das promessas. Você só pode desfrutar o que tem, o que recebeu, o que está buscando, o que está aplicando, o que conhece. Você só pode reivindicar algo que você sabe que é verdadeiro, algo que é prometido, algo que o Senhor, Ele quer derramar sobre a sua vida. Então, aplique esta segunda verdade na sua vida. E a terceira verdade é que o capacete da salvação, ele protege a nossa convicção sobre o nosso futuro. Só pode ter convicção plena de salvação, de segurança eterna, aqueles que então já receberam Jesus como seu Salvador pessoal. São as pessoas então que vestem o capacete também da salvação. E agora o capacete da salvação protege a sua convicção, a certeza sobre o seu futuro. Porque lá em Apocalipse, Jesus ele é apresentado e identificado como a pessoa do futuro. E se eu recebi Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então no presente eu tenho convicção, segurança, pelo capacete da salvação, por ter Jesus, a pessoa do futuro, eu tenho a segurança do meu futuro eterno em Cristo Jesus, o meu Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então cabe aqui pelo menos 3 perguntinhas. Será que eu estou seguro? Como será o dia de amanhã? O que vai acontecer após a morte? Essas são questões que tomam conta muitas vezes de corações, de pessoas até mesmo religiosas.
Então nós precisamos ter as respostas, e elas são nos dadas agora no presente. O Senhor, Ele nos dá o capacete da salvação para proteger a sua convicção sobre o seu futuro. Olha, amados, são tantas promessas que a Bíblia registra para nós, que se eu fosse pegar alguns textos, nós não terminaríamos esse assunto, evidentemente, hoje, e no próximo domingo, ou no mês, ou até o final do ano, a gente só ficaria falando das promessas de Deus a respeito do futuro que temos em Cristo Jesus e a segurança que temos. Porém, deixa eu lembrar pelo menos que a Bíblia registra, entre várias, uma que eu estou aqui separando, os irmãos já têm na projeção, que a salvação, ela começa no presente e ela se estende para a eternidade. Jesus mesmo nos ensina: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, amados? Amém? Amém? É isso que o Senhor nos ensina. Então, o capacete da salvação protege a minha convicção. A salvação que eu tenho, ela não é fruto dos meus méritos. Ela não é resultado das minhas boas obras. Ela não é resultado de eu ser identificado humanamente como uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa justa. A palavra de Deus nos ensina que a salvação que protege a minha convicção sobre o futuro está em Cristo Jesus, porque Jesus, ele disse: eu vou preparar-vos um lugar, e eu voltarei, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam para sempre comigo. Ora, vem Senhor Jesus. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. Então, a convicção que precisamos ter na nossa mente sobre o futuro só é possível quando você guarda a palavra de Deus, quando você então veste o capacete da salvação que protege a sua mente da convicção. E quando vem inseguranças, dúvidas, ataques, tentações, eu recorro à palavra, eu recorro às promessas, eu recorro à convicção que o Senhor me dá. Quem crê tem vida eterna. É isso que o Senhor promete para os que creem. Amados, a certeza e a alegria da nossa salvação são garantias espirituais que nos permitem repousar em paz. Então, nosso futuro está nas mãos de Deus. São tantas verdades que é claro que compartilhar todas no tempo como esse acaba sendo impossível. Mas vamos fazer aqui algumas considerações. Já que eu tenho à minha disposição o capacete da salvação, fica aqui uma questão: o que eu devo fazer para vencer a batalha espiritual que me envolve nesse momento? Porque eu entendi que o capacete da salvação é a palavra. Agora eu preciso então ver o que eu devo fazer, como eu posso viver, como eu posso aplicar estas verdades na minha vida. Então, primeiro, para vencer a batalha espiritual, com base no que já aprendemos, tome posse das promessas de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então o Senhor, ele está falando com você. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Quer vencer? Fortaleça-se no Senhor. Quer ter vitória? Então recorra ao poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos adverte que tudo o que formos fazer, devemos então ter a consciência de que precisamos de Deus. Suas promessas, instruções, depende da nossa vida nele.
se estamos nele, então o Senhor, Ele nos dá todas as condições para vencer. Somente tomando posse, então, das promessas de Deus é que podemos vencer. Não é por nossa própria força. Não é pelo conhecimento que eu tenho. Não é pelo tempo que eu tenho até de vida cristã. Eu só posso vencer nele. É isso que o Senhor nos ensina. Nós devemos, então, nos fortalecer nas promessas do Senhor, debaixo da sua forte mão, como nos ensina a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus não falhará. O Senhor nos ensina, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Então aplique também essa verdade na sua vida. A segunda, use o capacete em todo o tempo. Efésios capítulo 6, 10, que temos estudado, nos fala sobre isso. Então o que identificamos aqui é que é nossa responsabilidade tomar, é nossa responsabilidade vestir, é nossa responsabilidade utilizar as armas espirituais que Deus coloca à nossa disposição. Não adianta você falar, mas eu não me sinto encorajado, não me sinto motivado, não recebo o apoio, não tenho, na verdade, a motivação que gostaria na minha congregação, na minha igreja. Filho, a palavra de Deus está dizendo que essa responsabilidade é minha, ela é sua, e nós então precisamos vestir, utilizar. Não tem outra maneira. É você que tem que tomar a decisão. A instrução sobre a batalha espiritual aparece também aqui num imperativo. Tome, ou em outras palavras, use. Por quê? Porque estamos em guerra. E um soldado atento não deve se descuidar. Ele deve proteger a sua cabeça. Ele tem que proteger a sua mente. Poucas armas podiam quebrar o capacete romano. E eu posso garantir, a sua mente protegida com a palavra de Deus, nenhuma arma do mal poderá atingir a sua mente, a sua cabeça, não poderá atingir o seu coração, porque maior é o capacete da salvação. Amém. Muito maior. Não é de ferro, não é de bronze. Ele foi feito com um pagamento de preço alto. E o inimigo, Satanás, com todos os seus dardos, com todas as suas armas, não pode atingir a mente, o coração de alguém que está vestindo diariamente o capacete da salvação. É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra. A terceira grande aplicação que também precisamos fazer é óbvia. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Por que, amados? Porque equipar-se com toda a armadura de Deus não deve ser uma ação que é mecânica. De forma nenhuma. Tem que ser uma expressão da nossa confiança na própria direção de Deus e uma declaração de nossa dependência dele. É isso que o Senhor nos ensina. As Sagradas Escrituras, que é o nosso capacete da salvação, permanece junto à mente, ao coração, como armas que o Espírito Santo coloca em nossas mãos. Você tem feito isso? Tem usado o capacete da salvação diariamente? Jesus, ele disse que sem ele nós não poderíamos fazer coisa alguma. Sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso é que o Senhor Jesus, ele fala uma grande verdade ao seu coração nessa noite. Ele diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Para que você tenha, então, a condição de, aplicando, desfrutar do que o Senhor nos ensina em sua palavra. Na aplicação final dessa mensagem, lembra que hoje de manhã eu já destaquei, agora à noite também, do meu amado pastor,
que usava tanto a palavra de Deus, que eu gostaria de usar tanto quanto ele usa até hoje. Mas eu vou pedir então que você agora, por favor, prepare a espada. Prepare as Sagradas Escrituras. Nós vamos ler aqui alguns textos rapidamente nessa aplicação final. Vamos combinar, ainda é claro que os internautas vão ver que a gente está combinando aqui, né? Mas vamos fazer isso. Vamos deixar claro que naturalmente, espontaneamente, sem qualquer pressão, sem qualquer constrangimento, como algo completamente natural do seu coração, numa concordância com Deus e a sua palavra, ao término de cada texto que eu estiver lendo, amados, ouça a palavra, mas se você concorda, se você de fato aceita, se você crê, então, por favor, dê com firmeza ao término de cada versículo um amém, um aleluia, ou Deus seja louvado, porque na igreja nós podemos aqui nessa condição fazer isso à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Então, deixa eu compartilhar com vocês que salvação, meus amados, é libertação. Você sabia disso? Então, falamos sobre o capacete da salvação. Mas nós precisamos lembrar, então, rapidamente, que também salvação, à luz da palavra de Deus, significa libertação. Libertação do quê? Primeiro, do pecado. Ouça o que diz Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Vindo do coração fica melhor, amados. Vindo do coração, ouvindo a palavra. O Senhor nos ensina que salvação é libertação. E ele diz, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí você entendeu? Então, confirma isso. Segundo, a salvação é libertação, amados, do presente século, ou dos dias maus que nós vivemos. Você sabia disso? Que além da própria salvação ser a libertação do pecado, também nos ensina Gálatas capítulo 1, versículo 4, que é libertação do presente século mau. Gálatas capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Pai. Amém, amados? Amém. Ô, bênção. Está pegando, filho? Está entendendo? Nos libertar dos dias maus. Salvação é segurança dessa ação do Senhor também na nossa vida. E isso é algo, meus amados, tremendo que nós precisamos aplicar na nossa vida. Mas também, amados, em terceiro lugar, libertação, à luz do que a palavra de Deus também nos ensina, é libertação dos inimigos espirituais. Sim, veja o que diz Lucas, capítulo 1, versículos 71 e 74. Presta atenção. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Verso 74. De conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, sirvamos sem temor. Amém, amados? Amém. Percebeu? Libertando-nos. Salvação é libertação. E é isso que o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra. Isso é tremendo, amados. Olha, é um assunto tão cheio de verdades que a gente lamenta o tempo não ser suficiente. Precisaríamos ir vários domingos para falar só sobre esse assunto. Mas também, amados, salvação é libertação do poder das trevas. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade, o poder espiritual das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Amém. Ô, benção. Está entendendo, filho? Salvação é libertação.
porque o Senhor nos tirou da potestade das trevas. É isso que o Senhor, Ele vai nos ensinando. Olha, são tantas verdades que nós vamos ver também aqui, em quinto lugar, que salvação é libertação do poder também, meus amados, do diabo. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, nos ensinam essas grandes verdades. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e nos livrasse, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, nos livrou do poder do diabo. Amém, amados? Está lá. Aplique a palavra de Deus. Viva o que o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra. Outra grande verdade é que libertação, meus amados, é salvação. Salvação é libertação da maldição da lei. Por favor, vá comigo lá rapidamente. A Gálatas, está usando aí a espada, meu filho? Está usando aí a palavra? Está guardando-a também no seu coração? Lembre-se que no nosso site nós temos o esboço, nós temos a mensagem, vídeo e áudio. Então, você vai poder ver mais uma vez essas anotações. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Também, amém, amados? Amém. Ó, já estavam esquecendo, hein? Poxa vida, eu li aqui, né? Caberia até espontaneamente: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Já cabia um amém, né? Uma convicção, uma certeza. Será que todos os batistas são como nós ou só nós que somos tão... Bom, vamos lá, não é o assunto. Voltando aqui, amados, também salvação é libertação da servidão e corrupção. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 21. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Oh, benção! Mas sabe o que é interessante também? É que lá em 1 aos Tessalonicenses, nós vemos no capítulo 1, que salvação é libertação também, meus amados, da ira vindoura. Sim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Tem muita gente por aí que já não crê mais nem na volta do Senhor Jesus, quanto mais na ira vindoura, né? Mas a palavra de Deus nos ensina o seguinte em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A esperar dos céus, a esperar de onde, meus amados? Dos céus. A seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que fará o quê? Nos livra da ira futura. Salvação e libertação da ira futura. Está aí. Outra grande verdade, nona, e vamos terminar, essa é a penúltima. Também salvação é libertação da condenação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Não dê amém ainda não, filho. Vamos voltar no texto e entender onde tem que ser dado o amém. O amém tem que ser dado aqui. Quem nele crê não é condenado. Amém, amados? Ô benção. Ô benção. Percebeu? E agora, por último, ele também nos promete que salvação
é libertação da morte eterna. João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra é o capacete da nossa salvação, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Está aí, filho. Então é claro que estamos em guerra. É claro que nós precisamos vestir o capacete, meus amados, diariamente, a todo instante. A sua mente, o seu coração está, meu amado, protegido com o capacete da salvação. Porque, como temos afirmado em outras mensagens, a guerra é real. Nós estamos vivendo numa guerra tremenda. E precisamos, meus amados, é claro que vestir o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Precisamos, meus amados, ter o escudo da fé. E precisamos hoje, como nós vimos, vestir também o capacete da salvação. A salvação é o que o Senhor deseja para os que não têm segurança. E para os que são salvos, é o que o Senhor quer, é que você desfrute com toda convicção na sua mente, no seu coração, da segurança eterna que você tem. Porque, segundo esta palavra, nós continuaremos pregando do púlpito dessa igreja, que a nossa segurança, ela é eterna em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então viva esta grande verdade agora no seu dia a dia. Curvemos nossa cabeça.